O caminho que leva à vida nem sempre é o mais fácil, nem o mais visível aos nossos olhos apressados. Às vezes, ele começa com passos silenciosos, em oração, antes mesmo de o sol nascer. Outras vezes, exige renúncia, firmeza e discernimento para não nos desviarmos diante de distrações sedutoras. Mas o Senhor é aquele que nos convida a andar com Ele, não apenas para evitar os atalhos perigosos, mas para desfrutar da jornada com paz interior. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, a palavra nos alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por isso, nesta oração da manhã, abrimos o coração e pedimos direção. Que o nosso devocional de hoje seja um despertar espiritual, um convite para começar o dia com Deus, colocando-o em primeiro lugar. Quando escolhemos caminhar com Ele, não importa o que encontraremos ao longo do trajeto, teremos a certeza de que estamos sendo conduzidos à vida. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A oração da manhã é mais do que um hábito devocional. É uma decisão estratégica de alinhar nosso coração com o propósito de Deus antes de qualquer distração do dia. Ao colocar Deus em primeiro lugar, abrimos espaço para discernir o caminho que leva à vida. Nem sempre a estrada certa é a mais popular ou confortável, mas é aquela que nos conduz à paz, mesmo no meio de desafios. Em Salmos capítulo 25, versículo 4 está escrito: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Esse pedido sincero deve habitar nossos lábios e pensamentos logo ao despertar. Cada desvio evitado hoje pode nos poupar de dores amanhã. Caminhar com Deus é um exercício diário de atenção espiritual, onde não basta apenas andar, é preciso andar na direção certa. E essa direção começa na presença do Pai, quando dizemos: mostra-nos o caminho da vida, Senhor. O devocional desta manhã é um chamado a viver intencionalmente. Comece o dia com Deus e verá que até as encruzilhadas mais difíceis ganham clareza. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, Jesus alerta que o caminho que conduz à vida é estreito e poucos o encontram. Isso não significa que Deus deseja dificultar nossa jornada, mas que é preciso atenção espiritual para não sermos levados pela multidão rumo a caminhos largos e sem direção. Oração do dia não é apenas um pedido, é uma escolha de ouvir a voz que nos guia com sabedoria. Muitos iniciam o dia confiando apenas em seu próprio entendimento, mas o Senhor nos chama a confiar nele de todo o coração. E quando fazemos isso, Ele endireita as nossas veredas. Começar o dia com esse devocional é reconhecer que precisamos ser ensinados a viver. Precisamos da verdade para caminhar, da presença de Deus para não nos perder. O caminho da vida não é uma teoria, é uma prática diária. E quanto mais dependemos do Espírito Santo, mais sensíveis ficamos ao toque que corrige, ao sussurro que orienta, ao silêncio que ensina. Colocar Deus em primeiro lugar logo pela manhã transforma não apenas a rota do dia, mas o ritmo interior com que caminhamos. Em vez de corrermos apressados sem direção, aprendemos a andar com propósito, como no Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A oração da manhã é como acender essa luz. Ela revela armadilhas, mostra oportunidades e fortalece os passos. Neste devocional, somos desafiados a caminhar com vigilância, porque há muitas vozes tentando nos confundir. Mas a palavra é firme, imutável e segura. Quando a prioridade do nosso dia é buscar ao Senhor, mesmo os terrenos instáveis se tornam lugares de firmeza. Não estamos sozinhos. Comece o dia com Deus e permita que Ele ilumine cada decisão, cada conversa, cada passo. Os que andam pelo caminho que leva à vida precisam aprender a dizer não para caminhos que parecem bons aos olhos, mas distantes do coração de Deus. E essa sensibilidade
só vem quando cultivamos intimidade com o Senhor. Em Jeremias capítulo 6, versículo 16, lemos: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso é o que recebemos quando andamos com Deus, mesmo que a jornada seja desafiadora. A oração do dia, feita com sinceridade, alinha nosso interior ao céu e nos dá direção, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Comece o dia com esse devocional e diga: Senhor, não queremos seguir caminhos tortuosos. Ensina-nos a andar na Tua vontade. O caminho da vida não é encontrado por acaso. Ele é revelado ao coração obediente. Um dos maiores perigos da caminhada é a autossuficiência disfarçada de pressa. Quando decidimos caminhar sem ouvir a voz de Deus, mesmo que inconscientemente, corremos o risco de tropeçar em atalhos ilusórios. Mas a oração da manhã corrige essa rota. Ao dobrarmos os joelhos, nos colocamos no centro da vontade de Deus. É nesse lugar que descobrimos força para resistir às distrações e discernimento para escolher o que verdadeiramente edifica. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, está escrito: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Esse é o tipo de sensibilidade espiritual que buscamos neste devocional. Comece o dia com Deus e mesmo diante das muitas vozes ao redor, a sua voz será inconfundível. Que hoje seja o início de uma caminhada consciente, orientada, firme. Caminhar pelo caminho que leva à vida é decidir todos os dias permanecer firme, mesmo quando as emoções vacilam. Às vezes o cansaço da alma tenta nos convencer a parar. Outras vezes, a comparação com os outros tenta nos desviar. Mas quem caminha com Deus aprende que cada passo nele tem valor eterno. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esta é a promessa que nos sustenta. A oração do dia serve para renovar o ânimo, lembrar do propósito e recarregar as forças espirituais. Colocar Deus em primeiro lugar é também um ato de resistência. É dizer não ao conformismo e sim à esperança. Comece o dia com esse devocional e não desista da jornada. O caminho é estreito, mas é seguro. É exigente, mas é recompensador. E, acima de tudo, é o caminho que leva à vida. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor, nesta manhã em que tudo recomeça, levantamos a nossa voz para declarar que desejamos caminhar contigo. Não queremos seguir nossos próprios impulsos, mas sermos guiados pela tua sabedoria em cada decisão. Ensina-nos o caminho que leva à vida e livra-nos de todo desvio que pareça certo, mas que nos afasta de ti. Conduze nossos passos com firmeza, mesmo que o terreno pareça incerto, pois confiamos que andar contigo é o melhor destino que poderíamos ter. Deus amado, nesta oração da manhã nos colocamos em tuas mãos, pedindo que não apenas nos mostres a direção, mas também nos capacites para permanecer nela. Sabemos que o caminho da vida exige renúncia, vigilância e fé. Por isso pedimos que nos fortaleças com o teu espírito para não desistirmos. Dá-nos coragem para escolher o que é certo, mesmo quando for difícil. Não queremos caminhar sozinhos. Queremos começar o dia com Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar. Pai de misericórdia, muitos são os caminhos que se abrem diante de nós ao longo do dia, mas apenas um conduz à vida plena que o Senhor prometeu. Por isso, nesta oração do dia, clamamos:
Afasta-nos dos atalhos perigosos, das distrações vazias e dos laços do inimigo. Dá-nos discernimento para perceber o que é tua vontade e sabedoria para rejeitar o que não vem de ti. Que a tua presença seja nosso norte em cada passo que dermos. Senhor Jesus, que a tua palavra seja o mapa que guia nossos caminhos e que nossos corações estejam sempre sensíveis à tua voz. Em cada desafio, em cada encruzilhada, que possamos nos lembrar do que está escrito. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Queremos seguir contigo, mesmo quando a estrada for estreita, mesmo quando a multidão escolher o lado oposto. Somos teus e dependemos de ti em tudo. Espírito Santo, guia-nos neste novo dia, que a nossa oração da manhã seja o alicerce sobre o qual construiremos todas as escolhas, que cada palavra que sairmos para dizer, cada lugar que pisarmos, cada pessoa com quem conversarmos, tudo reflita que escolhemos andar com Deus. Abençoa nossas intenções, purifica nossas motivações e alinha nosso coração ao céu. Pai bondoso, pedimos que neste dia o Senhor nos livre da tentação de buscar atalhos, de querer resultados rápidos à custa da verdade. Ensina-nos a perseverar pelo caminho da integridade, mesmo quando parecer mais demorado. Que nossos olhos estejam fixos na eternidade e que nossos pés não tropecem nas armadilhas sutis do engano. Comece o dia conosco, Senhor. Senhor, sabemos que há caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas queremos viver segundo os teus critérios. Que nossa mente seja renovada pela tua palavra e que o teu Espírito nos convença do que é certo. Que nenhuma decisão seja tomada apenas pela lógica, mas pela direção que vem da oração e da tua presença viva em nós. Pai, não queremos andar sem rumo, nem sermos movidos por ansiedade. Por isso, nesta oração do dia, colocamos todos os nossos compromissos, rotinas, responsabilidades e encontros diante de ti. Que o Senhor esteja à frente de tudo, mostrando-nos a melhor maneira de lidar com cada tarefa e cada desafio. Que sejamos luz onde formos. Deus fiel, ajuda-nos a não retroceder. Mesmo que venham momentos de cansaço, dúvidas ou pressões, que o nosso coração permaneça firme. Sustenta-nos em meio às tempestades e ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendermos o caminho. Fortalece nossa fé e renova a esperança que nos leva a continuar. Senhor, nós te pedimos hoje que abençoes nossos filhos, que o caminho deles também seja dirigido por ti. Livra-os das más companhias, guarda-os de todo perigo, cobre-os com a tua proteção e que cada passo deles seja marcado pela tua presença. Que cresçam em sabedoria, graça e temor do Senhor. Deus de provisão, olhe para a nossa área profissional. Abençoa os que já têm um trabalho, que encontrem favor, proteção e crescimento onde estão. E aos que estão buscando uma porta aberta, pedimos, abre caminhos de emprego, envia oportunidades alinhadas ao teu propósito. Que possamos viver dignamente e honrar o teu nome em tudo que fizermos. Pai, clamamos também pela saúde. Pedimos cura para os que estão enfrentando enfermidades hoje. Que o teu poder alcance os leitos, os lares, os hospitais. Livra-nos das doenças físicas, emocionais e espirituais. Que a tua mão toque onde o remédio não alcança e que a vida brote onde havia dor e medo. Senhor, que o teu amor seja o combustível da nossa caminhada. Quando formos tentados a agir por impulsos ou mágoas, lembra-nos da tua graça, ensina-nos a perdoar, a estender a mão, a ser pacificadores em um mundo apressado e ferido, que onde formos, haja reconciliação. Pai eterno, ajuda-nos a manter o foco. Em dias de distração constante, queremos fixar os olhos em ti, que nada roube a nossa atenção daquilo que é eterno, que saibamos usar bem o tempo, a energia e os recursos que o Senhor nos confiou, que sejamos bons mordomos de cada oportunidade. Deus Santo, ajuda-nos a viver com propósito, que nossos dias não sejam desperdiçados com futilidades, mas preenchidos com atitudes que agradam o teu coração. Que cada gesto, cada palavra, seja uma expressão do teu reino entre nós.
queremos ser instrumentos de transformação. Senhor, renova em nós a paixão pela Tua presença, que a oração da manhã não seja um rito automático, mas um encontro real e profundo contigo. Que busquemos a Tua face com sinceridade e que nosso coração arda de amor por Ti todos os dias. Aviva nossa fé. Pai, pedimos sabedoria para lidar com as pessoas ao nosso redor. Que sejamos pacientes, respeitosos, justos. Dá-nos graça para lidar com conflitos e humildade para reconhecer nossos erros. Que em todas as relações brilhe a luz de quem caminha contigo. Senhor, fortalece os lares. Que haja paz, diálogo, respeito e amor verdadeiro dentro das famílias. Que os casais sejam restaurados, que os filhos sejam alcançados, que a unidade prevaleça, que a Tua presença seja o centro do nosso lar. Deus justo, ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Que sejamos coerentes entre o que falamos e o que fazemos, que não negociemos princípios, mesmo que haja pressão. Dá-nos firmeza para permanecermos fiéis. Senhor, entregamos este dia em Tuas mãos. Que cada passo, cada pensamento, cada atitude esteja debaixo da Tua direção. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver que caminhamos contigo. Que a paz nos acompanhe e a esperança nos renove. Que a Tua vontade se cumpra em tudo. Senhor, continuamos diante de Ti, reconhecendo que cada novo ciclo exige renovação interior e dependência constante. Ajuda-nos a manter o coração sensível à Tua direção enquanto avançamos pelas responsabilidades que ainda teremos hoje. Fortalece nossa fé para que não percamos estabilidade diante de pressões inesperadas. Sustenta-nos com equilíbrio emocional e clareza espiritual. Pai amado, que nossa casa permaneça protegida sob Teu cuidado, guardando nossos filhos em seus caminhos, decisões e amizades. Livra-os de influências nocivas e concede-lhes discernimento em meio aos desafios da juventude. Queremos caminhar como família no caminho que leva à vida, refletindo o Teu amor dentro e fora do lar. Deus que nos vê, guia-nos na administração de nossas finanças, para que saibamos usar com sabedoria tudo o que recebemos. Que tenhamos responsabilidade para poupar, generosidade para repartir e humildade para reconhecer que tudo vem de Ti. Ajuda-nos a fugir do endividamento, da ganância e da ansiedade com o futuro. Senhor, dá-nos paciência para lidar com os imprevistos do dia, ensinando-nos a reagir com mansidão mesmo diante de contratempos. Quando os planos mudarem, que não percamos a paz. Quando algo fugir ao nosso controle, que saibamos confiar em Ti, que tudo pode. Pai, consagramos também o uso das redes sociais e da internet hoje. Que cada conteúdo que consumirmos ou compartilharmos reflita valores do reino. Que tenhamos vigilância sobre nossos olhos, sabedoria nas palavras e consciência do tempo que dedicamos às telas. Que caminhemos com propósito digital. Deus de justiça, levanta-nos como agentes de compaixão em um mundo tão carente de empatia. Que saibamos escutar sem julgar, ajudar sem esperar recompensa e amar sem reservas. Que possamos estender a mão aos que estão caídos, oferecendo não apenas conselhos, mas presença verdadeira. Senhor, ajuda-nos a lidar com o medo de forma saudável, sem negar nossas emoções, mas entregando-as a Ti. Que não sejamos guiados por pânicos ou presságios, mas pela confiança de que o Senhor está conosco. Que o Teu perfeito amor lance fora todo o medo. Pai querido, que nossas palavras hoje sejam abençoadoras. Livra-nos de murmurações, fofocas, palavras impacientes ou julgamentos precipitados. Que da nossa boca saiam apenas expressões de graça, edificação e verdade. Que sejamos fonte de vida por onde passarmos. Deus de paz, queremos transformar nossa rotina em oportunidade de adoração. Que até mesmo as tarefas repetitivas ou cansativas sejam feitas com um coração grato. Que aprendamos a Te encontrar no simples, no silêncio e na constância. Que todo o nosso dia seja oração viva. Senhor, fortalece os que estão lidando com luto, saudade e perda neste dia.
Que a esperança da eternidade conforte os corações feridos. Que o Espírito Santo visite os que choram, trazendo consolo real e a certeza de que o Senhor enxuga cada lágrima com cuidado. Pai, protege-nos durante os deslocamentos, no trânsito, nos trajetos de trabalho e estudo, livra-nos de acidentes, imprudências e perigos visíveis e invisíveis. Que cada ida e vinda esteja coberta pelo teu sangue e sustentada por tua mão poderosa. Deus que cura memórias, ajuda-nos a liberar o perdão que ainda falta. Sara as feridas do passado, os traumas silenciosos e os pesos emocionais que carregamos. Dá-nos leveza para caminhar, coragem para tratar e humildade para recomeçar de forma saudável. Senhor, abençoa os que hoje estarão em atendimentos médicos, consultas ou cirurgias. Que o Senhor oriente os profissionais, que haja acertos nos diagnósticos e que o tratamento traga alívio e cura. Fortalece emocionalmente os que estão em processo de recuperação. Pai, colocamos em tuas mãos os estudantes neste dia. Dá foco aos que têm provas, ânimo aos que pensam em desistir e sabedoria aos que precisam administrar o tempo. Que o conhecimento adquirido se transforme em instrumento de serviço e não de orgulho. Deus que chama, direciona os que estão em dúvida sobre seus próximos passos vocacionais. Que o Senhor mostre onde devem plantar, com quem devem caminhar e o que devem evitar. Que não façamos escolhas por medo ou carência, mas pela tua vontade. Senhor, ajuda-nos a descansar sem culpa quando o corpo e a mente pedirem pausa. Que entendamos o valor do repouso e saibamos separar tempo para o cuidado físico, mental e espiritual. Que nossos limites sejam respeitados e que a produtividade não seja idolatrada. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás e perceber que estivemos no caminho certo, não por perfeição, mas por comunhão. Que mesmo nas falhas tenhamos aprendido, mesmo nas lutas tenhamos amadurecido, e mesmo nos silêncios tenhamos te ouvido. Senhor, prepara o nosso coração para lidar com mudanças inesperadas ao longo deste dia. Que nossa reação diante das transições seja marcada por confiança e não por resistência. Que possamos entender que o teu controle permanece firme mesmo quando tudo ao redor se altera. Ensina-nos a abraçar o novo sem medo, confiando que cada mudança também pode ser um instrumento do teu cuidado. Pai, ajuda-nos a lidar com críticas e opiniões alheias, sem perder a nossa essência. Que tenhamos humildade para ouvir, sabedoria para filtrar e coragem para manter nossa identidade em Ti. Livra-nos da necessidade de agradar a todos e ensina-nos a buscar agradar ao Senhor acima de tudo. Que a nossa segurança venha da Tua aprovação. Deus de verdade, protege-nos das mentiras que contamos a nós mesmos. Ajuda-nos a encarar nossas fraquezas com sinceridade e a não viver presos em auto-engano. Que o Teu Espírito nos revele o que precisa ser confrontado, curado e transformado. Queremos andar na luz da verdade que liberta. Senhor, abençoa os que têm responsabilidades com outras vidas, cuidadores, pais, professores, líderes, que cada um receba da tua parte força, paciência e discernimento para exercer sua missão com graça e sabedoria. Que o peso da responsabilidade nunca seja maior que a tua provisão diária. Pai eterno, desperta em nós um senso de missão para este dia. Que não passemos pelas horas apenas sobrevivendo, mas vivendo com propósito. Que nossos olhos percebam onde podemos servir, ajudar e marcar a vida de alguém. Que nenhuma oportunidade de amar passe despercebida. Senhor, queremos aprender a esperar com fé. Que nos momentos de silêncio não desistamos, mas amadureçamos. Ensina-nos que o tempo de espera também é tempo de trabalho interno, onde o Senhor molda nossa fé, nossa visão e nosso caráter. Fortalece-nos nesse processo. Deus fiel, ajuda-nos a lidar com a sensação de injustiça quando somos mal interpretados ou julgados erroneamente. Que não respondamos com ira, mas com confiança de que o Senhor conhece o nosso coração. Que a verdade venha à tona no tempo certo e que nosso nome permaneça firme diante de Ti. Pai, ajuda-nos a administrar melhor nossa fala interna. Que nossos pensamentos sobre nós mesmos
estejam alinhados à tua verdade. Quebra todo ciclo de autossabotagem, culpa desnecessária ou comparações destrutivas. Que aprendamos a declarar vida e não acusação sobre nossa identidade. Senhor, nos livra da pressa que nos faz ignorar o essencial. Que o ritmo do mundo não controle nossos passos. Ajuda-nos a respirar, pausar e contemplar o que realmente importa. Que a urgência da produtividade nunca nos roube a beleza da comunhão contigo. Deus de paz, cura em nós o vício de controle. Que aprendamos a entregar aquilo que está fora do nosso alcance sem ansiedade. Mostra-nos que confiar em Ti não é passividade, mas uma forma de viver em liberdade. Queremos descansar sabendo que o Senhor está no governo de tudo. Pai querido, desperta em nós o valor da gratidão mesmo quando as coisas não saem como planejado. Que sejamos capazes de reconhecer a Tua bondade nos detalhes simples, nos processos longos e nos milagres silenciosos. Dá-nos olhos treinados para perceber Teu cuidado diário. Senhor, protege-nos de comparações nocivas, que não olhemos para a jornada dos outros com inveja ou frustração, mas com contentamento e encorajamento. Ajuda-nos a honrar o nosso próprio processo e a celebrar cada etapa com humildade e gratidão. Pai, ensina-nos a pedir ajuda quando necessário. Que não sejamos orgulhosos a ponto de querer resolver tudo sozinhos. Mostra-nos que a fraqueza compartilhada também é espaço para a manifestação da Tua graça. Que aprendamos a viver em comunidade de apoio e oração. Deus de ordem, ajuda-nos a cultivar disciplina sem rigidez e flexibilidade sem desleixo. Que saibamos administrar nossa agenda com sabedoria, colocando prioridades eternas acima das urgências momentâneas. Guia-nos no uso do tempo para que cada tarefa seja feita com excelência. Senhor, que tenhamos equilíbrio emocional para lidar com pressões externas sem perder a paz interior. Que os ambientes agitados não entrem em nossa alma. Que aprendamos a ser termostatos espirituais e não apenas termômetros das circunstâncias. Pai, queremos ser mensageiros de esperança hoje. Que nossas palavras, gestos e presença sejam canais do Teu amor onde houver tristeza, dúvida ou desânimo. Coloca sobre nós essa missão de levar luz aos lugares que ainda estão nas sombras. Senhor, abençoa aqueles que vivem em contextos hostis ou ambientes opressores, que hoje recebam coragem do alto para permanecerem firmes e não se conformarem com a escuridão ao redor. Que a Tua justiça os defenda e Tua presença seja abrigo. Deus de reconciliação, prepara encontros que restauram. Se houver alguém a quem precisamos perdoar ou pedir perdão, mostra-nos que este dia seja um ponto de virada para vínculos quebrados, laços desgastados e pontes que precisam ser reconstruídas. Pai, afasta de nós a indiferença diante das necessidades dos outros, que sejamos sensíveis às lágrimas não ditas, às dores escondidas e aos pedidos de ajuda silenciosos. Que nosso coração se mova com compaixão e nossas mãos sejam estendidas com generosidade. Senhor, ajuda-nos a resistir à tentação de sermos movidos apenas por resultados. Que o sucesso não seja o nosso foco, mas a fidelidade. Que nossa alegria não dependa do que conquistamos, mas da consciência de que permanecemos no Teu caminho. Fortalece nosso interior para valorizar o processo mais do que a visibilidade. Pai, desperta em nós o zelo pelas pequenas coisas, que sejamos fiéis no oculto, constantes no dever, íntegros mesmo quando ninguém estiver observando. Queremos viver com coerência, honrando o Teu nome nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos aos olhos humanos, mas são preciosos para Ti. Senhor, abençoa aqueles que hoje precisarão tomar decisões importantes, que cada escolha seja iluminada pela Tua sabedoria e confirmada por paz. Que nenhuma pressão nos leve a agir por impulso, mas que sejamos conduzidos por direção e não por pressa. Dá-nos clareza de mente e paz no coração. Pai, pedimos sensibilidade para perceber sinais da Tua presença ao longo do dia. Que não estejamos tão ocupados a ponto de ignorar os pequenos milagres que o Senhor faz no caminho.
que saibamos reconhecer as respostas que já estão vindo, mesmo que em forma de sementes. Deus justo, livra-nos do julgamento precipitado, que não assumamos posturas críticas sem entender contextos. Ensina-nos a ter empatia antes de emitir opiniões e compaixão antes de qualquer repreensão, que sejamos instrumentos de cura e não de condenação. Senhor, queremos cultivar mansidão, que diante de provocações saibamos responder com brandura, que as palavras ásperas não nos contaminem e que nossas atitudes não sejam moldadas por reações alheias, que o Teu Espírito nos governe mesmo nas conversas difíceis. Pai, renova em nós a motivação para recomeçar onde desanimamos. Se houver tarefas deixadas para trás por cansaço ou frustração, dá-nos novo ânimo para retomar com excelência, que o desânimo não se torne morada, mas apenas uma pausa breve que termina em superação. Deus fiel, que hoje possamos exercer influência positiva onde estivermos, que nossas atitudes inspirem fé, esperança e coragem, que sejamos lembrados não por palavras bonitas, mas por testemunho de vida. Usa-nos para edificar ambientes com a Tua presença. Senhor, fortalece os que vivem tensões em relacionamentos interpessoais neste momento. Que as palavras sejam guiadas por amor, as emoções sejam acalmadas pela Tua paz e as decisões tomadas com sabedoria. Que não haja rupturas precipitadas, mas pontes de restauração. Pai, guarda-nos de alimentar expectativas irreais em relação às pessoas e às situações. Que saibamos lidar com frustrações com maturidade e com fé. Que o nosso coração esteja tão firmado em Ti que nenhuma decepção consiga nos arrancar da Tua paz. Senhor, ajuda-nos a lidar com ambientes de competição e comparação. Que o nosso valor esteja firmado em quem somos para Ti, e não no que os outros têm ou fazem. Que saibamos comemorar conquistas alheias com alegria sincera e manter o foco na nossa jornada. Pai, traz alívio aos que hoje estão sobrecarregados de tarefas e responsabilidades. Que saibam dividir o fardo, pedir ajuda e reorganizar prioridades. Que nenhum de nós seja consumido pelo ativismo ou pela autossuficiência, mas que sejamos guiados pela sabedoria do descanso e da delegação. Deus de revelação, dá-nos discernimento para identificar armadilhas disfarçadas de oportunidades. Que o brilho do mundo não nos cegue ao risco escondido. Que cada porta aberta seja examinada com oração e cada decisão importante seja cercada de conselhos sábios e temor do Senhor. Senhor, ajuda-nos a valorizar o presente. Que não fiquemos presos ao passado nem ansiosos com o futuro. Que saibamos viver este dia com intensidade, presença e gratidão. Que as pequenas alegrias do agora não passem despercebidas em meio à agitação. Pai amado, livra-nos de alimentar pensamentos tóxicos sobre nós mesmos e sobre os outros. Que nossa mente seja habitada por aquilo que é puro, justo e verdadeiro. Que saibamos rejeitar mentiras internas e declarar sobre nós mesmos aquilo que a Tua palavra afirma. Senhor, protege os que estão viajando hoje, seja por obrigação ou por descanso. Guarda cada quilômetro, cada voo, cada estrada e cada trajeto, que nenhuma viagem seja feita sem a Tua cobertura e que cada retorno seja cheio de testemunhos da Tua proteção. Deus presente, abençoa os casais que enfrentam crises silenciosas, que o amor seja restaurado, que o diálogo renasça e que o perdão supere a mágoa, que o orgulho dê lugar à humildade e a frieza seja vencida pela reconexão emocional e espiritual. Senhor, desperta vocações adormecidas, que talentos que foram enterrados por medo, vergonha ou frustração sejam trazidos à luz novamente. Que saibamos reconhecer o chamado que o Senhor colocou em nossas mãos e que tenhamos coragem para vivê-lo com entrega e ousadia. Pai, que este dia também seja um dia de reconciliação com o Senhor para aqueles que se afastaram da fé. Que o Teu amor encontre os que andam feridos, desmotivados ou distraídos. Que nenhuma alma se perca no caminho da indiferença. Atrai de volta os corações que se esfriaram. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria,
conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.